Um projeto hoje no Senado promete causar novos atritos entre parlamentares da base, ambientalistas e a bancada ruralista. É o chamado PL dos agrotóxicos, que muda as regras para a liberação de pesticidas. O texto define prazos de até 2 anos para a aprovação de um novo pesticida. Hoje, alguns produtos levam 8 anos para conseguir a liberação. Esse registro ficará só sob o comando do Ministério da Agricultura, dispensando o parecer do IBAMA e da Anvisa. O plano acelera o processo de liberação de agrotóxicos e elimina algumas restrições hoje vigentes. Segundo especialistas, isso pode representar um risco à saúde de todos os brasileiros. Ainda sem data para ser votado, o texto pode ser mais um episódio de desgaste para a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que sofreu derrotas no Congresso e que é alvo de críticas dentro do governo. O Ao Ponto começa a semana discutindo os detalhes do projeto sobre os agrotóxicos, que é chamado pelos críticos de PL do veneno e que promete gerar faíscas no Congresso e na esplanada dos ministérios. Hoje a gente conversa com a repórter Vitória Bel, que explica os bastidores da tramitação no Senado. Já a Marina Lacorte, engenheira agrônoma do Greenpeace Brasil, fala sobre os riscos que a proposta pode trazer ao país. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 5 de junho começa agora. Vem com a gente. Vitória Bel, bem-vinda aqui ao Ao Ponto. A gente começa com uma pergunta básica e direta, prática. Em que pé está a tramitação desse PL dos agrotóxicos, ou como também é chamado, PL do veneno? Ele já foi aprovado na Câmara no ano passado, mas tem previsão de votação no Senado? Oi, Felipe. Olá a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, ainda não tem uma data definida para esse projeto chegar definitivamente no plenário do Senado Federal, onde aí ele vai ter uma votação final, mas os senadores já estão dando sinais de que esse projeto tem avançado na Comissão de Meio Ambiente, e que a Comissão de Meio Ambiente vai ser a última pela qual ele vai passar antes de chegar no plenário. É importante a gente ressaltar aqui que só a passagem pela Comissão de Meio Ambiente já é um avanço. Esse projeto ele veio do plenário da Câmara com uma série de mudanças que os ambientalistas foram contrários. Esse projeto lá na Câmara passou pela Comissão de Agricultura, teve um relator da bancada ruralista, e quando ele chega no Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, então, ele opta por trazer esse projeto para a Comissão de Meio Ambiente, também fazer essa passagem pela Comissão de Meio Ambiente, justamente para tentar dar uma arrefecida nas sugestões dos ruralistas e tentar encontrar um meio termo entre ruralistas e ambientalistas. Na Comissão de Meio Ambiente, esse texto está, então, com o relator senador Fabiano Contarato, que é do PT, que é um partido que acaba tendo uma bandeira também ambientalista, mas é um partido que está no governo. E por isso eles têm aí justamente levantado uma bandeira de tentar um meio termo, como se fosse um acordo com os ruralistas para que esse texto andasse. E é nesse ambiente em que o governo e o próprio PT acabam dependendo desses ruralistas para andar com projetos governistas, é nesse contexto que eles também já dão sinais de que esse PL dos agrotóxicos pode sim avançar e chegar no plenário do Senado muito em breve. Vitória, vamos chegar já no posicionamento do governo, mas queria que antes você explicasse quais são os principais pontos desse projeto, de que forma ele muda o processo de autorização de uso de novos agrotóxicos e onde é que está a polêmica, né? Porque sempre tem alguns pontos mais polêmicos. Sim, eu acho que é importante a gente lembrar como que foi a tramitação anterior desse projeto, que começou, olha só, em 1999. O projeto original é do ex-ministro Blairo Maggi, e ele fazia só algumas alterações, duas alterações, na verdade, em 2 itens na lei de agrotóxicos que estava vigente já naquele ano de 1999. O texto atual, ele revoga totalmente a lei de agrotóxicos que está em vigência no país hoje e traz aí 67 novos artigos.
Os ruralistas justificam que esses artigos trazem, por exemplo, uma agilidade no processo de autorização para esses pesticidas, que é como eles preferem, inclusive, chamar essas substâncias que eles utilizam nas plantações, enquanto os ruralistas afirmam que esses artigos trazem não só uma flexibilidade nas exigências para autorização, mas também uma certa conivência pode trazer uma certa conivência com empresas que façam um uso equivocado destes pesticidas. Na legislação vigente, por exemplo, está expressamente dito ali na letra da lei que é proibido o registro de produtos com substâncias consideradas cancerígenas que induzam deformações, mutações e distúrbios hormonais. Já no projeto da bancada ruralista, no artigo que veio da Câmara dos Deputados, eles colocam que os pesticidas estariam proibidos em caso de risco inaceitável para os seres humanos ou meio ambiente. Mas aí a gente pergunta, né, o que é um risco inaceitável? Fica um texto muito genérico e abre aí um precedente para que novas empresas possam ter os seus produtos autorizados sem necessariamente serem produtos saudáveis. Um outro ponto de destaque, que também é o que tem mais preocupado os senadores, é a tramitação de autorização para esses produtos pesticidas. Hoje, eles passam por pelo menos 3 órgãos de controle: a Anvisa, o IBAMA e o Ministério da Agricultura. Então, os ruralistas e os donos de terra, enfim, de plantações, podem pedir essa autorização para a agricultura passa para o IBAMA, que também passa para a Anvisa. E a Anvisa que dá essa chancela de que o produto é saudável, de que pode ser utilizado, e a gente mesmo tem muita segurança no que a Anvisa diz que a gente pode colocar para dentro do nosso corpo ou não. Mas no projeto da Câmara dos Deputados, os pesticidas só passariam pelo Ministério da Agricultura e a partir dali já estariam autorizados. Então você tira o IBAMA e principalmente tira a Anvisa desse processo de autorização dos agrotóxicos, Carol. Vitória, eu queria voltar num ponto que você mencionou rapidamente, que é o do meio termo do texto. O relator no Senado, o senador Fabiano Contarato, do PT, partidos de esquerda são contrários a esse projeto, até deram esse apelido de pele do veneno, mas é um congresso conservador, então é uma bancada ruralista muito expressiva, da qual o governo depende em parte para aprovar matérias importantes. Esse meio termo, ele parece ser a tendência do relatório do senador Contarato? Pois a gente costuma falar muito que entre colegas no Congresso Nacional que uma coisa é a esquerda na oposição e outra coisa é a esquerda sendo o governo, né? Então, por mais que o PT tenha uma bandeira ambientalista, o governo Lula tenha chamado uma ministra como a Marina Silva, que é clara defensora do meio ambiente, quando eles estão no governo, eles precisam contar com a ajuda também de boa parte de deputados e de senadores que são representantes de agricultores, são da bancada ruralista. Então, eles não podem entrar num embate direto com esses senadores e com esses deputados, justamente porque eles precisam do voto deles em outros projetos do governo. O senador Fabiano Contarato já disse claramente para a gente, para mim, e inclusive para nossa colega repórter Camila Tortelli aqui do Globo também, que vai fazer um texto equilibrado. Isso depois que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, defendeu claramente a proposta, inclusive foi uma fala dele que trouxe de volta para o debate um PL que estava até então adormecido desde o final do ano passado. Ele teve na última terça-feira no Senado Federal, se reuniu com o presidente Rodrigo Pacheco e também com o Fabiano Contarato, justamente para discutir esse PL dos agrotóxicos. E o que o Carlos Fávaro disse foi o seguinte: olha, a gente não quer nenhum texto que permita produtos cancerígenos, produtos que façam mal à saúde, mas a gente quer um texto que seja adequado. E o Contarato falou desse meio termo, mas nenhum dos dois deixou claro de que forma que eles vão deixar esse projeto para que não seja totalmente flexível e também não seja também um projeto que possa trazer perigo para a saúde humana.
Vitória, já está claro qual deve ser o posicionamento do governo nessa matéria? O que o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, diz, e também o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner? Pois é, o ministro Carlos Fávaro deu esse parecer de que ele quer um texto adequado, mas não disse de que forma que ele vai chegar nesse meio termo com a bancada ruralista. E o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, que também é do PT, disse que vai ser um puxa-estica. Ele usa muito essa expressão para falar de articulação política. Então ele deixou muito claro que eles vão entrar no puxa-estica com os senadores da bancada ruralista para chegar num acordo dentro de um termo que possa ser favorável aos dois lados. Resta saber se esse acordo vai, de fato, ser bom para o meio ambiente e vai trazer um acordo também com os ruralistas, porque a gente teve, durante a semana passada e semana retrasada, diversas aprovações de projetos na Câmara dos Deputados, inclusive com o aval do governo, a liberação de voto do governo, mas são projetos que desagradam totalmente os ambientalistas, como, por exemplo, uma flexibilização do Código Florestal brasileiro. Ainda nesse ponto, na semana passada, ocorreram votações que, de certa forma, desgastaram a ministra Marina Silva, inclusive a própria MP dos ministérios, que o governo comemorou a vitória, mas ele retirou boa parte da força do Ministério do Meio Ambiente. Essa PL pode ser mais um ponto de desgaste para a ministra Marina Silva dentro do governo? Olha, sem dúvida, Felipe. Inclusive, eu acho que é importante a gente começar a se atentar nas moedas de troca que o governo começa a fazer com esse Congresso mais conservador. Muitos deputados do PSOL, do PCdoB, disseram que o governo liberou as bancadas em votações polêmicas, como a flexibilização do Código Florestal e também a demarcação de terras indígenas, o marco temporal que foi votado na semana passada, justamente porque ele precisaria desses votos no arcabouço fiscal do governo, que é um projeto do Fernando Haddad, porque ele queria o voto na MP de reestruturação dos ministérios. Então, eles têm dito que esses projetos de relevância ambiental estão sendo usados como uma moeda de troca para que o governo consiga votos em outras matérias, é o que dizem esses deputados mais à esquerda. E você mencionou a Marina Silva, inclusive a gente está com uma apuração aqui no Jornal Globo dos diversos desafios que a Marina Silva tende a enfrentar no futuro. Então, além dessas matérias já aprovadas na Câmara dos Deputados, além desse PL do agrotóxico que está aí eminente já para ser uma discussão votada no Senado Federal, a gente tem uma lista de coisas que o Executivo ou os parlamentares querem fazer para o desenvolvimento do país ou para o desenvolvimento econômico e que podem ser prejudiciais ao meio ambiente. A gente coloca nessa lista a exploração da bacia da Foz do Rio Amazonas, que já tem sido um tema muito falado na mídia. A Petrobras quer cavar um poço de pré-sal ali na altura da bacia da Foz do Rio Amazonas, a 500 quilômetros da bacia, perdão. E isso tem sido uma discussão entre IBAMA e Petrobras e, claro, coloca a Marina Silva no meio dessa discussão. Um outro projeto é a construção do Ferrogrão, que seria uma ferrovia que ligaria o Mato Grosso ao Pará, muito importante essa ferrovia para o escoamento de grãos ali do centro-oeste do país, mas o que acontece é que essa ferrovia passa pelo Parque Nacional do Xamanchim, que é uma reserva indígena. Então, mais uma vez, o Ministério da Agricultura pode estar aí entrando em colisão com o Ministério do Meio Ambiente. Um outro ponto também, pavimentação da BR-319, que é uma BR que passa no meio da Amazônia e pode ter um efeito que eles chamam de espinha de peixe, que é quando você constrói uma rodovia e várias estradas vicinais levam a essa rodovia. Isso pode levar a um desmatamento ainda maior na região da Amazônia, porque é uma rodovia que liga Porto Velho a Manaus. E o ministro dos Transportes, Renan Filho, quer a renovação ambiental dessa rodovia, tem pedido isso para o IBAMA, e é claro
que o IBAMA passou essa avaliação para o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, mas isso também pode ser mais um embate da Marina Silva. E só para a gente lembrar, um outro embate antigo, né, a gente lembra da usina de Belo Monte, que foi um dos motivos que teriam levado a ministra Marina Silva a sair do governo Lula lá atrás, e hoje essa usina de Belo Monte deve voltar para a pauta. Isso porque está num momento ali já de renovação da licença dessa usina. E o IBAMA pediu um estudo chamado hidrograma, que está sendo feito pelo órgão, para encontrar uma viabilidade de manter essa usina, mas mesmo assim garantir água no rio Xingu. E a gente não sabe ainda qual vai ser o resultado desse estudo, e nem mesmo se a ministra Marina Silva vai se posicionar a favor ou contra, mas também vai ser uma outra polêmica que ela vai enfrentar daqui para frente. Vitória Abel, obrigada pela participação, volte sempre. Muito obrigado, Vitória. Obrigada, Carol, obrigada, Felipe, até mais. Marina Lacorte, bem-vinda aqui ao Ponto. Queria começar te perguntando quais são os pontos mais preocupantes na sua avaliação desse PL dos agrotóxicos, ou o PL do veneno, né, como é chamado pelos ambientalistas. Os pontos que a gente mais se preocupa hoje, apesar de todo o projeto ser um desastre, porque ele revoga toda uma lei que a gente tem e que traz dispositivos de proteção para a sociedade, tirando todos esses dispositivos, a gente pode apontar aí alguns pontos que são muito preocupantes. O primeiro deles é a possibilidade de se aprovar substâncias cancerígenas. Então, hoje a gente tem um dispositivo claro na lei, né, um artigo claro, que diz que se uma substância ela apresenta esse tipo de característica, né, carcinogênica, mutagênica, teratogênica, desreguladora endócrina, essa substância ela não pode ser aprovada, né, a sua análise não pode ir para frente e chegar a um ponto de aprovação. O texto atual retira esse dispositivo e coloca que só não poderão ser aprovadas substâncias desse tipo se elas apresentarem um risco inaceitável, sem definir o que é inaceitável, e mesmo que definisse, inaceitável para quem, né? Porque quando a gente fala desse tipo de característica, isso não é aceitável em nenhum nível para a sociedade. Ninguém quer correr esse risco, né? Nós estamos consumindo agrotóxicos na água, nos alimentos, dependendo da região, se for no próprio campo, uma área de aplicação, no ar, no solo, na caça, né? Para povos indígenas, enfim. Então, eles estão em todos os lugares, a gente consome diariamente, né, alimentos, água, então a gente está exposto diariamente, frequentemente a essas substâncias, não dá para aceitar correr esse tipo de risco com esse tipo de substância. Então esse é um ponto muito grave do projeto. O outro ponto que a gente vê como muito grave também é a questão das atribuições dos órgãos, né, que muda. Então hoje essas análises elas são feitas pelos 3 órgãos competentes. Pelo MAPA, né, Ministério da Agricultura, que vai avaliar a eficiência agronômica e que tem também um interesse comercial, né, em aprovar, por conta de aumento de produção, enfim. O Ministério do Meio Ambiente, por meio do IBAMA, que vai avaliar a questão de impacto ambiental dessa substância, e o Ministério da Saúde, por meio da Anvisa, que vai avaliar a parte prioritária, que é a questão de saúde da população, impacto sobre a saúde. No texto atual, da lei atual, esses 3 órgãos, eles têm o mesmo poder de análise, né? Então todos analisam e todos têm o mesmo poder, a mesma atribuição de vetar ou aprovar um agrotóxico. Então se a Anvisa diz que aquele agrotóxico não pode, aquele ingrediente ativo não pode ser aprovado, porque ele tem impactos severos sobre a saúde humana, ele não vai ser aprovado. Com o texto atual, isso muda no sentido de quem toma essa decisão final, o poder decisório fica sobre o MAPA. Então, mesmo que esses órgãos possam avaliar e possam até alertar para que não sejam aprovados, eles não têm esse poder de decisão. Quem toma essa decisão baseada num risco que é muito frágil e subjetivo é o Ministério da Agricultura. Então, esse é um segundo ponto extremamente preocupante. O
Terceiro ponto é o do próprio nome, né? Não é à toa que esses ingredientes ativos, que esses produtos finais chamam agrotóxicos, porque eles são tóxicos, né? Então, o perigo e a toxicidade são características inerentes dessas substâncias, nada que se for feito pode mudar isso. O que pode ser mudado e mitigado é o risco, eventualmente, de aplicação, ou de quanto a pessoa, né, os indivíduos estão expostos. Mas isso se torna muito frágil quando a gente deposita isso sobre essa responsabilidade sobre o indivíduo, né? Então, aquele indivíduo, por exemplo, que está aplicando o agrotóxico no campo, ele precisa saber que essa substância é tóxica. E pesticidas, que é a palavra que querem colocar agora, da tradução do inglês, não é uma palavra conhecida no campo, né, por quem está aplicando, às vezes em níveis de instrução muito baixo, de níveis de escolaridade muito baixo que a gente tem no meio rural. Então, as pessoas que estão aplicando, principalmente que são as mais expostas, elas precisam saber que aquilo é tóxico. E o resto da sociedade também. Isso foi um termo inserido na Constituição porque tem uma importância, não só política, mas também técnica. Então, essa é uma terceira mudança que a gente vê também como extremamente grave. E um quarto ponto que eu acho que é importante ressaltar agora nesse contexto, e vou explicar por quê, é a questão dos estados e municípios não poderem legislar de forma mais restritiva de acordo com o texto novo, né? Então, antes, pelo texto atual, os estados e municípios, eles podem ter as suas próprias legislações e serem mais restritivos, não podem ser mais permissivos, mas podem ser mais restritivos, se eles sentirem necessidade. Porque cada estado tem o seu contexto, né? Alguns são mais produtores rurais do que outros, então tem mais aplicação, eles podem tentar se proteger mais nesse sentido. E com o texto atual, isso não pode acontecer. Se a gente for pegar o que está acontecendo agora com o Ceará acabou de aprovar, há pouco tempo, aprovou uma lei que proíbe a pulverização aérea, que é uma prática bem nociva e muito impactante. E a CNA tentou derrubar essa lei, entrando com uma ação de inconstitucionalidade que não foi para frente, teve 10 votos a favor da lei permanecer, então isso foi uma vitória. Mas se a gente tivesse já o pacote do veneno aprovado, um estado do Ceará não poderia fazer isso, por exemplo, que é um estado que sofre muito, né? Numa determinada região, no Vale do Jaguaribe, você tem 37% a mais de incidência de câncer do que no resto do estado por conta das atividades agrícolas que usam abusivamente agrotóxicos. Marina, a gente acabou de sair de um governo, o governo do Jair Bolsonaro, que aprovou 2.182 novos agrotóxicos em um intervalo de 4 anos, o maior em um só mandato desde 2003. Explica pra gente um pouco qual o critério para aprovação desses produtos para uso no campo. Nenhum critério, tempo de fila, mas nenhum critério que seja de fato responsável ou razoável. Por exemplo, na lei atual diz que deve-se priorizar ingredientes biológicos, por exemplo, né? Então, esses passariam antes na fila, ou moléculas mais modernas ou menos tóxicas também deveriam ser priorizadas, mas isso não foi o que a gente viu acontecer, né? Todas as aprovações, praticamente todas as aprovações durante o governo Bolsonaro foram das mesmas substâncias velhas e tóxicas de sempre. Então, não houve nenhum critério responsável para aprovação. Pelo contrário, boa parte desses produtos que foram aprovados e que eles, inclusive, né, o Ministério falava que eram produtos genéricos, justamente, eram genéricos porque eram de produtos que já eram aprovados, eram só novos produtos com os mesmos ingredientes ativos. Então, não havia nada de novo, nem de mais moderno. Pelo contrário, muitos deles, produtos que continham ingredientes ativos que já são proibidos nos outros países. Então, o que a gente viu acontecer foi um direcionamento político mesmo, né? Quando o Bolsonaro assumiu e colocou a Tereza Cristina como ministra, que foi quem mais defendeu, né, quem levou adiante, quem conseguiu aprovar esse projeto na comissão especial, né, uma grande defensora de agrotóxicos. Quando ela está no Ministério da Agricultura, é claro que você tem um entendimento, um direcionamento político para aprovação. Então, estrutura, capacidade humana de aprovação, enfim, que tudo isso que poderia estar sendo direcionado
para programas de monitoramento, de fiscalização, ou de fato para aprovação de substâncias, de insumos biológicos, né, de substâncias biológicas, não foi voltado para isso, né? Toda essa estrutura foi voltada para diminuir uma fila de produtos tóxicos, de glifosato, né, de produtos que a gente já tem centenas por aí, né, aprovado, por interesses comerciais. Então, o critério, na verdade, foi zero, nenhum, né? Ou, se a gente pode dizer, foi um direcionamento político e um critério muito mais relacionado a questões comerciais do que de saúde, segurança alimentar, enfim. Pois é, Marina, você falou de alguns produtos que já são, inclusive, banidos em outros países, né? O que a gente está usando aqui no Brasil que já não se usa mais lá fora e por que foi banido na Europa, por exemplo? Se a gente retirar, a gente tem hoje no Brasil quase 500 substâncias, né, ingredientes ativos aprovados. Se a gente tirar alguns desse bolo, né, que são feromônios, algumas coisas que não são exatamente substâncias químicas, né, os produtos biológicos mesmo, se a gente tirar isso do bolo, restam aí cerca de 360. A professora Sônia Rez, da Universidade Federal de Santa Catarina, acabou de fazer essa revisão, né? Então, restam aí uns 364 ingredientes ativos, né, agrotóxicos químicos. Desse montante, mais de 50% não tem registro ou tiveram seu registro desaprovado, né, o uso banido na União Europeia. Então, na maior parte das vezes, por conta de saúde, ou de impacto sobre o meio ambiente. Então, um discurso que a gente ouve muito por aí é que as realidades climáticas, as realidades produtivas, né, os contextos produtivos, eles são diferentes entre Europa e Brasil, e que, por isso, a Europa não utiliza essas substâncias. O que não é verdade. Isso é uma grande minoria de ingredientes ativos que, eventualmente, não teve um pedido de registro, porque não se usa lá, não precisa se usar lá, ou, eventualmente, bom, enfim, acho que só essa seria a causa, né, de não ter registro, não ter um pedido para registro. A grande maioria foi aprovada em algum momento da história e teve o seu uso banido, né? E não é banido porque não se usa mais, banido porque tinham impactos severos sobre a saúde, sobre a fauna, muita resiliência, né, muita persistência no solo, então motivos de impactos ambientais e de saúde. Essa é a maior parte dos casos pelos quais os ingredientes ativos na Europa foram banidos, e a gente está usando aqui. E isso é muito preocupante, não dá para entender. Se a gente é feito da mesma matéria, se os estudos, né, as comprovações, as evidências científicas em torno dos agrotóxicos que existem são inúmeras, infinitas, né, em relação aos seus impactos, elas são universais, elas não são para uma determinada população ou para outra, elas são para seres humanos, para animais, enfim. Se elas são as mesmas, se nós somos feitos na mesma matéria, por que é que uma criança europeia está protegida de uma substância altamente impactante para a saúde e uma criança brasileira não? Né? Isso é extremamente preocupante. Marina, você falou dos impactos de saúde, eu queria continuar nesse tema, porque agrotóxico a gente imediatamente pensa nos impactos à saúde, não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo. O Brasil tem algum tipo de estrutura de teste e monitoramento desses efeitos dessas substâncias sobre a saúde dos brasileiros? Infelizmente, o Brasil tem uma estrutura bastante precária em relação à fiscalização e monitoramento, né? Então, fiscalização quase que não ocorre. Quando ocorre, ela é muito mais relacionada à questão de destino de embalagens, né? Mas não necessariamente de aplicação. Então, isso já é muito falho, o que já nos coloca em maior risco. E a questão do monitoramento também é muito falha e muito precária, porque nós não temos, para essas quase 500 substâncias que eu falei, né, ingredientes ativos que a gente tem aprovado, não há sequer um laboratório no Brasil que consiga testar todas essas substâncias. Então, eu pego lá uma amostra de água,
e eu quero testar todas essas substâncias, né? Vamos supor, tudo bem, algumas não é utilizado ali, então não é o contexto, talvez não precise testar, mas vamos supor que a gente queira ser super conservador e testar. Nenhum laboratório no Brasil hoje tem essa condição. Então, tem substâncias que a gente está aprovando, que já são aprovadas no Brasil, que a gente não tem condição de fazer o teste, não tem tecnologia para testar se aquela substância está na água ou está no alimento. Teste na água, então, é pior ainda, né? Então, a tecnologia é ainda pior para fazer esses testes na água. Ô Marina, esse projeto de lei está rolando aí há mais de 20 anos, né, em discussão no Congresso. Você acha que é possível chegar a um texto razoável? Porque o relator, o senador Fabiano Contarato, fala isso, né? A gente conversou também com a repórter Vitória Bel, que vai tentar fazer um texto ali de meio termo, mas existe, na sua avaliação, essa possibilidade? Então, Carolina, esse é um ponto super importante da gente esclarecer, porque o que a gente está vendo acontecer é uma série de, além de muita fake news em torno desse assunto, uma série de distorções. Então, é super importante a gente entender que esse projeto que está aí, o que a gente chama de pacote do veneno, que tinha como número 6299 de 2002 na Câmara, né, e agora é 1459 de 2022 no Senado, ele não está tramitando há 24 anos. Né? Então, em 2002, 99, na verdade, o que saiu do Senado, que deu início a toda essa história, era uma mudança de um artigo na lei. Apenas um artigo, né? Então, essa proposta foi feita, né? E era uma questão que nem era uma questão mais de aprovação, de autorização de registro. Então, era assim, para não precisar ter tantos testes se aquela substância fosse equivalente. Era um artigo, assim, muito menor do que tudo isso que a gente está vendo. Então, ele tem uma proposta com uma alteração de artigo do Blairo Maggi, ele passa por uma comissão no Senado, que é a Comissão de Assuntos Sociais, lá ele ganha mais um artigo, né? Então, ele sai do Senado aprovado como uma mudança de 2 artigos na lei de agrotóxicos. Quando ele vai para a Câmara, ele tem que passar por 4 comissões, ele é obrigado a passar a avaliação foi de que ele tinha que passar por 4 comissões dentro da Câmara. Quando isso acontece, se não me engano 4 ou mais, cria-se uma comissão especial para avaliar, né, para poder avaliar, não precisar ficar passando por todas essas comissões, para poder acelerar o processo. Então, eles criam uma comissão especial. Nessa comissão especial, vários outros projetos de outras temáticas são levados para lá também, para serem avaliados juntos. E muitas vezes isso tudo se junta num único relatório, né? Então, o que aconteceu? Isso virou um Frankenstein quando chegou lá, e assim, o que eu quero dizer é que um texto que saiu do Senado, com 2 artigos de mudança, volta para o Senado agora, revogando uma lei inteira e tirando todos os dispositivos protetivos dessa lei. Então, o pacote do veneno em si, ele não está tramitando há 24 anos, ele está tramitando desde 2015, 16, mais ou menos, que foi quando começou a rodar essa versão que a gente conhece ali na Câmara. Então, esse debate, ele está longe de ser esgotado, né? No Senado, por exemplo, ele precisa passar por muitas mais comissões, porque esse texto que voltou para o Senado é extremamente diferente do que saiu do Senado, né? Então, e aí, assim, partindo agora para esse ponto de se é possível chegar a um texto razoável. Não, categoricamente não, absolutamente não. Esse texto, ele não tem conserto. Não há como ele ficar melhor, mesmo que se suprima, né? Mesmo que a gente consiga suprimir esses pontos que eu te falei lá no começo, que são os mais preocupantes, ainda ficariam muitas lacunas que deveriam ser preenchidas, e isso não é possível por uma questão regimental, né? Só é possível agora fazer supressões, não é possível fazer emendas. Marina Lacorte, muito obrigado pela sua explicação, esclareceu muito sobre esse texto, e uma boa semana para você. Obrigada, Marina, um abraço. Obrigada para vocês também, obrigada pelo convite e oportunidade. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo.
Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.